Falando da Convenção Nacional do Partido Patriota, que foi realizada ontem e formalizou a filiação do senador Flávio Bolsonaro ao partido. Ele ainda foi anunciado como o novo líder da legenda no Congresso Nacional e indicou que o pai, o presidente Jair Bolsonaro, também deve se filiar ao Patriota para concorrer às eleições de 2022. Ô Vini, a convenção foi bastante conturbada, né? Foi, Paulo. Como eu te disse, né, foram 2 horas aí dessa sessão. Ela foi transmitida ao vivo pelo Facebook e muitos integrantes do partido ali, eles estavam contrariados, primeiro, porque o presidente do partido acabou convocando essa convenção sem a assinatura do vice, o que já estaria descumprindo ali uma regra da legenda. E eles estavam incomodados da forma como a coisa estava sendo ali conduzida para a filiação do senador Flávio Bolsonaro e também para a possível filiação do presidente Jair Bolsonaro, né? E essa condução estava sendo feita pelo próprio presidente ali da legenda, o Adilson Barroso. Então, o vice-presidente do partido e também outros integrantes alegaram que estava faltando transparência, que a filiação não passou por uma decisão coletiva, que alguns membros do partido também foram destituídos ali do Diretório Nacional de maneira arbitrária, justamente com uma manobra para poder realizar essa filiação dos dois, né, do Flávio e também do Bolsonaro. E aí, isso gerou um bate-boca entre os integrantes. Vamos ver. O que manda é a democracia, é a votação da maioria. Eu estou colocando em votação a possibilidade, caso ele queira, da filiação do presidente da República. Alguém aqui tem alguma coisa contra ou todos são a favor? Só um minutinho. Vamos lá, por favor. Ninguém é contra. Pega a mão. Então pega a mão. Se não for contra, pega a mão. Pega a mão. Pega a mão. Pega a mão. Ninguém é contra, não. Espera, isso é favor. Aqui, tem um tanto de gente aqui que é a favor. Agora, isso não é forma de votação, Adilson. Eu quero dizer para vocês o seguinte: desaprovação, aprovação do Estatuto adequando, dando todo o direito dos presidentes estaduais votarem na próxima eleição e muito mais. Alguém é contra ou é a favor? Você vê que foi uma coisa eu não bem... entendi nada do que uma coisa aconteceu. organizada e democrática também. Então levanta a mão quem é a favor aí. Não. Então Quem tá não é aprovado. a favor, tá a favor, Próximo levanta assunto. e... E até agora quem levantou Mas, e a pessoa não Democracia é um sabia negócio bagunçado, gente. Democracia é assim. tagarela. Lembrou desse Exatamente. de faculdade mesmo. Me lembrou dos tempos da USP, quando eu fui em 1 ou 2 reuniões de DCE, de CA, não sei o que, era meio isso. Não, mas eu ia debater, porque eu era uma voz minoritária ali dentro, então eu ia levantar discórdia. da USP, levantar discórdia lá dentro. Muito bem. E aí, Vini. Paulo Matias, o Flávio Bolsonaro, depois ele entrou também de maneira virtual e aí pregou ali união. No partido e disse que a legenda tem potencial, inclusive, para se tornar a maior legenda do país. Vamos ver. Pela primeira vez na história, a gente colocou no estatuto, lá atrás, né, que éramos um partido de direita, algo inédito no Brasil. E mais uma vez, o momento é de unidade, não é de briga. Olha o exemplo que aconteceu com o PSL, um partido também que não tinha quase nada e se transformou num dos maiores partidos do Brasil. Um partido também maravilhoso, que eu tenho a certeza que vai caminhar conosco em 2022. Então nós temos tudo nas mãos, tudo, e o povo do nosso lado, para fazer do Patriota o maior partido do Brasil. Você viu aí, Paulo, que ele falou do PSL Flávio, também, né? Ele quer essa grande coalizão, ele também fala em partidos como PP, PL, o próprio Republicanos, que ele deixou agora esta sigla, né? E você diz que é importante, e é importante mesmo, porque houve aquele racha, né? Que todo mundo sabe, entre o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do partido, o Luciano Bivar. O Bolsonaro até tentou a criação do Aliança pelo Brasil, mas não conseguiu a quantidade de assinatura suficiente, então pode ser que ele realmente vá agora para o Patriota. Mas alguns membros do partido entraram com uma ação aí no TSE para garantir a participação nas decisões internas e suspender essas medidas que foram impostas pelo presidente do partido, Paulo. Muito bem, Vini. Deixa eu perguntar para o nosso Zé Maria Trindade, que com certeza deve ter mais informações aí sobre essa possível ida do presidente da República ao Patriota, mas eu queria que você fizesse uma análise, você que conhece bem desse jogo eleitoral,
Qual que é o intuito da filiação do presidente da República a um partido que tem pouquíssimo tempo de TV, né? O Bolsonaro está apostando na coligação para fortalecer o seu tempo de TV, porque o Patriota é um partido muito pequeno, né? De representatividade, Zé. O presidente Jair Bolsonaro é a maior possibilidade aí entre ele e o Lula, né, de fazer uma coalizão maior, de fazer uma coligação maior de partidos políticos. Ô Paulo, eu escrevo aqui para a página da Jovem Pan, entre colunistas, e no dia 25 de janeiro eu fiz exatamente essa indicação. O título é: A família do presidente Bolsonaro vai para o Patriota, está no dia 25 de janeiro. De lá para cá, o que aconteceu? Muito debate interno, inclusive dos aliados do presidente Jair Bolsonaro. Já havia essa decisão. Aí o que acontece? O líder do PSL, Vitor Hugo, fechou um acordo, ele articulou um acordo no partido, no PSL, dividiu o poder. Luciano Bivar ficou com a primeira secretaria da Câmara dos Deputados, ele não chegaria lá sem o apoio da ala bolsonarista do PSL, né? E abriu a liderança do partido para o Vitor Hugo, abriu 3 presidências de comissões permanentes da Câmara para PSL ligado ao presidente Jair Bolsonaro e também a comissão de orçamento, o que é muito importante. Então, houve ali uma pacificação na tentativa de levar o presidente Jair Bolsonaro para o PSL. O argumento é de que agora o presidente vai precisar de estrutura partidária. Primeiro, dinheiro, financiamento de campanha eleitoral. O PSL, por ter um grande número de deputados, vai receber muito dinheiro, mais de 400 milhões de reais. E o presidente vai precisar oficialmente de dinheiro oficial para pagar, inclusive, os jatos presidenciais que voam quando ele vai em campanha. Quando ele vai como presidente da República, aí o governo custeia os gastos. Mas quando ele é candidato e ele precisa, e ele tem que pagar seguranças, estadia de segurança, tem que pagar um jato, isso fica muito caro. Já está sendo questionado, por exemplo, esse deslocamento dele ao Rio de Janeiro para aquele passeio de moto. Estão entendendo que aquilo não foi ato de governo e sim campanha, para se ter uma ideia de como será a guerra jurídica. Então, tudo isso pesou e muito para a filiação do presidente Jair Bolsonaro. A ideia agora é fazer uma coligação, e uma coligação que envolve o PP, o PTB, o PL, o PSL e vários partidos pequenos. Isso dá uma coligação muito forte. A coligação partidária proporcional, ou seja, de deputados, isso aí está proibido, não vai acontecer. Agora, a coligação para o executivo, presidente, governadores, isso é possível e aí está. Na verdade, Paulo, o presidente é um candidato independente, seria um candidato avulso, naturalmente, né? Mas a legislação não permite. O Aliança está mesmo abandonado. O Belmonte, o empresário que tomou conta do partido, acabou assumindo um papel muito importante e a família Bolsonaro recuou desse novo partido Aliança pelo Brasil. Como é que você vê a saída do presidente da República e de toda a sua família ao Patriota? Bom, primeiro eu acredito que de todas essas legendas de Centrão, a que ele escolher, ele vai, né? Eu vi que algumas vozes do partido levantaram objeções, que não pode, mas são objeções burocráticas. Se ele quiser mesmo e tiver selado isso, é óbvio que ele vai entrar no Patriota. Eu acho engraçado, parece que o Bolsonaro vai atrás dos partidos que os liberais tentam ocupar. Lá atrás, em 2018, era o PSL. O PSL estava ocupado por liberais, que formavam um grupo chamado Livres. Daí o Bolsonaro chegou, tem até um momento que eles disseram, não, que isso, o Bolsonaro nunca virá para cá. No dia seguinte, Bolsonaro se filia ao PSL e saíram os liberais. Agora é o Patriota, que é o partido do MBL, né? Em grande medida o partido que o MBL estava também. Chegou o Bolsonaro. Lembrando que o último candidato à presidência pelo Patriota foi o Cabo Daciolo. Ah, não, esse, 2018. Mas agora tinha... Exato, é um partido que serve para quem quiser alugar. Sempre bom. Tava com o MBL, tinha tem alguns liberais ali também, o Gabriel Azevedo, um liberal progressista lá de Belo Horizonte. Deve ser amigo do Adriles. Ele adora. Então, exato, ele é do Patriota, ele é do Patriota também. A Adriles adora. Deve estar a gente discutiu juntos até. Enfim, ele também é patriota. Acho que ele também, se o Bolsonaro vier, vai ter que achar uma nova casa. O Bolsonaro, olha, onde é que estão os liberais, hein? Eu vou pra lá. E os liberais acabam tendo que encontrar outro lugar. Vamos ver, né? Mas o fato é que o Zé Maria falou, tá atrás de dinheiro, tá atrás de estrutura, de alianças, e tá bem claro qual que é a base dele. É o Centrão, e é isso aí que tá em jogo. Falar em aliança, eu queria saber do Adriles. E a aliança que ele acabou, acha, né? Por que não deu certo a aliança pelo Brasil? Não teve assinatura concreta. Mas por quê?
Eu acho que não tem. O Bolsonaro, ele mobiliza coisas em torno da sua persona. Ele sufoca partidos. Ele sufoca qualquer tipo de agremiação que se possa dar uma interlocução democrática. O PSL foi assim. Ele queria comandar o partido. Aí tem muito vigarista, tem muito oportunista que entrou na onda do Bolsonaro. A gente não precisa nem mencionar o nome desses aqui. Inclusive traíram o Bolsonaro depois. E ele quer ser a cara do partido e ele coloca e impõe a cara dele no partido. Talvez seja por isso essa confusão do Patriotas, que, como o Joel bem disse, é um partido essencialmente liberal, entre aspas, e esses liberais ficam meio ressentidos porque vão ser exatamente massacrados e sufocados pela figura do presidente, né? O Bolsonaro... Ele está ocupado por alguns liberais, né? É um partido que não tem essência, mas está ocupado hoje em dia por alguns grupos liberais. Eu acho que o que demonstra essa confusão, essa reuniãozinha de DCE, é que o partido virou um negócio no Brasil, né? Simplesmente uma legenda de aluguel. É muito cacique para dono. Índio. Tudo tem dono. Ou seja, são 32 partidos. É uma política de aglutinação de interesses escusos econômicos. Tem muito partido nanico que tem fundo partidário. Eu acho que o partido não devia nem ter fundo partidário, devia sobreviver exatamente com os recursos dos seus filiados. Aí virou um business, né? O Bolsonaro é, como o Zé bem disse, um candidato praticamente completamente independente, venceu a eleição sozinho, exatamente contra o establishment partidário, e agora vai se reaglutinar a um establishment partidário, a um conglomerado de partidos, né, para ganhar dinheiro do fundo, porque não dá para repetir a eleição de 2018, que era numa circunstância completamente diferente, e agora ele vai ter que usar a máquina partidária do establishment político, que vem aí uma eleição muito polarizada e muito disputada com Lula. O resto, meu Joel, é tudo na mídia. Vamos girar